Boa noite, igreja. Saúde, paz, prosperidade. É pela graça do Senhor que vivemos todos os dias. É pela graça do Senhor que nossas forças são renovadas todos os dias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler em Neemias, capítulo 1, versículo 3. Aleluia, Jesus. O tema dessa mensagem compaixão por Jerusalém. Aleluia, Jesus. Aleluias. Diz assim, Neemias 3, 1:3, certo? Eles me responderam: aquele que sobrevieram ao cativeiro e estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aleluia, Jesus. Mas aqui a gente já está vendo algo que está falando sobre sofrimento, sobre destruição. Isso aconteceu em Jerusalém. Jerusalém, ele estava passando por um tempo muito difícil. Quando Neemias se encontrava, no palácio real. Neemias, ele era funcionário do rei, ele era o copeiro do rei. Ali, tudo que acontecia estava na mão dele. Porque a comida que o rei comia, o copeiro tinha que provar antes. O vinho que o rei bebia, o copeiro tinha que beber antes. Então, ali, ele estava vivendo do lado do rei. Enquanto a sua cidade estava em destruição. E ele ali do lado do rei, ele tinha um nome importante, né? Ele era o quê? Um homem da confiança do rei, né? Era um homem que o rei tinha toda a confiança nele. E Jerusalém estava passando pelos tempos difíceis. Os muros foram derrubados, os portões queimados, e o povo vivia um grande sofrimento, necessidade. E ali, quando chegaram com a notícia para Neemias, Jerusalém está completamente destruído, os muros de Jerusalém. Os portões foram queimados. E a situação lá não está boa. Está difícil. Aquilo ali doeu no coração de Neemias. Em saber que parte da família dele estava passando por um momento muito difícil. E aquele povo estava vivendo uma miséria. Realmente estava vivendo. E o que Neemias fez? Aleluia, Jesus. Neemias, homem ajudante, que vivia no palácio, a serviço do rei, servindo como copeiro do rei da Pérsia,
pessoas de confiança do rei, jejuava e orava, ao receber a notícia de que o povo de Jerusalém estava sofrendo com a destruição. Ali, o que ele fez? Neemias, quando ele viu aquela notícia, ele se prostrou em choro. Ele chorou muito em saber daquela situação que estava acontecendo. E ele fez o quê? Depois desse choro, ele se colocou de pé. Opa, para aí. Estou chorando, mas eu sei quem vai resolver essa situação. E ali ele foi orar a Deus. A oração de Jeremias tocou o coração de Deus. Até porque misericórdia. Até porque Neemias, os dois nomes são parecidos. Porque Neemias, ele foi um homem que Deus já tinha feito o quê? Já tinha planos para a vida de Neemias. E aí ele foi orar a Deus, pedindo para Deus perdoar aquele povo, porque tudo que aconteceu lá, com a destruição dos muros de Jerusalém, foi através da desobediência do povo, que era demais. O povo desobedeceu a Deus, não quiseram mais obedecer à lei de Deus, queriam viver por conta deles, adorando outros deuses, fazendo aquilo que não era agrado para os olhos de Deus. E o que acontece? Quando Neemias ora ao Senhor, o Senhor está disponível para responder às orações de Neemias. E naquele momento que Deus recebe a oração de Neemias, as coisas começam a mudar. Por quê? Ele já vai até o rei, Neemias já vai até o rei. Como o rei conhecia muito Neemias, ele viu a tristeza nos olhos de Neemias. Ele estava vendo que alguma situação estava passando com Neemias. E ele procurou para ele, porque que ele estava daquele jeito, triste. Que situação era aquela? E Neemias falou: ó rei, como é que eu posso estar alegre com a destruição que aconteceu na cidade do meu povo, a cidade dos judeus, e ali aquele povo estão sofrendo muito. Eu estou sentindo pelaquele povo. E aí, o que acontece? O rei viu aquela situação, viu aquilo que ele falou para o rei, ele disse: não, sendo assim. Aí ele falou que ele queria ajudar o povo dele, ele queria restaurar os muros de Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém. E olha o que aconteceu. O rei permitiu. Ele pediu cartas. Neemias pediu cartas para que pudesse passar por as províncias, apresentando as cartas que o rei mandava, com a permissão que ele passasse. O rei permitiu, deu carta, deu homens, soldados para ir com Neemias. E Neemias foi.
Olha o que Deus faz. Aquela cidade passando por situações ruins. E Deus usou o próprio rei para mandar ajuda. E que outros também pudessem ajudar. Deus é maravilhoso, amado. Às vezes nós estamos passando por situações, Deus usa alguém para nos ajudar, para nos colocar, ajudar a nos colocar de pé, porque às vezes nós estamos sentindo que estamos caídos. Tem pessoas que às vezes sentem que está destruído, mas Deus usa alguém, usa um Neemias para ir até a tua casa, até você e dizer para você que Ele está indo te ajudar. Deus mandou Ele te ajudar, te restituir, te colocar de pé, porque Deus não quer ver o teu sofrimento, porque Deus não quer ver a tua tristeza, Deus não quer ver a tua angústia. Deus, Ele quer te ver de pé, Ele quer te ver rompendo todas as barreiras, todas as lutas. É isso que Deus quer para a tua vida, para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Neemias sábio, orava e jejuava a Deus, antes de falar com o rei. Homem de confiança do rei, pois estava passando por momento triste. O rei percebeu sua tristeza no coração, era grande. Mas Neemias sempre continuava ali, querendo uma direção de Deus para a sua vida. Aleluia, Jesus. Jerusalém passava por uma crise. Assim também, tem pessoas, assim como Jerusalém passou por uma crise muito difícil, tem pessoas, tem muitas pessoas, quantas pessoas que não estão vivendo também por crise, momentos difíceis, às vezes porque perdeu um parente, às vezes se culpa, aí ele se sente lá embaixo, se sente no chão porque perdeu aquele parente, não pôde ajudar. Mas quem restaura essas pessoas que estão passando ou que passa por isso é Deus. Deus que restitui. Deus que restaura as vidas. Neemias, homem da confiança de Deus, foi enviado para a província para resolver aquelas situações, porque Deus havia colocado o plano na vida dele. O plano de Deus na vida de Neemias foi muito bom para aquela cidade, porque Deus, com a oração de Neemias, o Senhor teve misericórdia, teve compaixão daquele povo. Olha só, Neemias colocou uma responsabilidade na sua mão. Orou pela desobediência daquelas pessoas, apresentou a Deus o sofrimento daquelas pessoas, e Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão. A atitude de Neemias, ele tomou uma decisão de orar e jejuar ao Senhor. Neemias, quando ele tomou aquela decisão de orar pelas pessoas, ele estava colocando uma responsabilidade para si.
estava se responsabilizando pelo aquele povo. Nós também, quando estamos passando por luta, pessoas estão passando por luta, muitas vezes nós colocamos a responsabilidade daquela pessoa em nossas mãos. Vamos orar por ele, vamos pedir para Deus ter misericórdia, ter compaixão, porque ali uma vida, ela precisa receber as bênçãos do Senhor na sua vida. Porque quando nós vemos o sofrimento do outro, nós queremos ver aquele sofrimento acabar. Que a pessoa tem uma nova vida, uma nova história para contar. Foi assim que aconteceu ali, em Jerusalém. Quando Neemias chega naquele lugar, passou 3 dias lá sem as pessoas ver ele, porque ele passou 3 dias andando pela cidade, observando tudo, observando os muros, observando os portões. E ali, Neemias, ele pôde contemplar com seus próprios olhos o quanto de sofrimento que o povo estava passando. Às vezes, acontece da mesma forma com o ser humano. Está passando por luta, por dificuldade, mas Deus manda alguém para ficar observando a vida dele. Às vezes chega para o outro e diz: olha, fulano está passando pela necessidade assim, assim. Está precisando que nós ajudamos ele. Deus, ele usa as pessoas. Aleluia, Jesus. Eu sou uma pessoa que eu fui muito ajudada e continuo sendo ajudada. Um dia eu precisei de uma ajuda, já depois que o nosso pastor está aqui, entrei naquela sala lá com a pastora, eles dois, e ali tive uma conversa com eles, e aquela conversa me aliviou tanto daquilo que eu estava passando, sabe? Que quando eu saí da sala, eu estava maneira, Foi assim que o pastor chegou aqui, Eu estava passando um momento muito assim, uma crise muito difícil, na minha vida. E aí, assim, eu falava para Deus, mas para outras, só para Deus mesmo, E nesse dia, eu senti no coração de contar a minha história para o casal de pastores, E contei, aquilo ali me aliviou, aquilo ali, nunca mais senti aquele peso, aquela coisa que eu estava sentindo. A minha vida, Porque eu creio que eles pegaram essa causa, Colocaram na mão dele uma responsabilidade e oraram por mim. E graças a Deus, Deus me deu vitória. Outro testemunho que eu tenho também para mim falar. Eu vou falar esse testemunho porque acho que poucas pessoas conhecem da minha história. Antes de eu aceitar Jesus, tinha um Neemias que andava na minha casa e dizia, ele via as situações que estavam acontecendo na minha casa. Amado, vou falar porque Deus sabe, eu vou falar. A minha vida era uma vida assim, meia não, era torta. Eu digo torta porque lá em casa, na época, a gente tinha um comércio. Nosso comércio era surtido, tinha um quarto lá que era lotado de mercadoria. E aí, eu sei que aí o meu marido começou nas bebedeiras, bebia, e eu dizia para ele que não aguentava mais aquilo, eu não queria mais aquilo. E aí as brigas foram acontecendo na minha casa, brigas entre nós dois. Passava para as crianças brigavam aqui. E eu, Jesus... Aí um Neemias chegava lá em casa e dizia assim, olha, vai para a igreja, leva teus filhos para a igreja, porque isso aí não está certo. Tem coisa errada aqui dentro da sua casa. Mas eu
Errado o quê? Aqui não tem nada errado. E aí, essa pessoa continuou insistindo. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Lá o Senhor, eu sei que o Senhor vai consertar tudo isso que está acontecendo. Amados, e os meus filhos, criancinha, brigava mesmo. E eu fazia o quê? Batia. Eu batia nos meus filhos. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu era cega. Eu fazia aquilo com meus filhos, pequenininho, né? E aí comecei a vir para a igreja. O marido não queria do jeito nenhum. Um dia eu juntei os meus meninos tudo pequenininho, eu trazia todos os 4 para a igreja. A Daniela era bem bebezinha, de peito ainda. E aí nesse dia ele disse para mim, você não vai para a igreja? Eu disse, eu vou. Aí ele disse, pois você vai, pode ir, mas você vai dormir no meio da rua, igual carroça. Eu disse, eu vou. Eu vou, olha só. Gente, a confiança só estava em Deus. Minha confiança estava em Deus. Eu disse, Senhor, eu vou dormir no meio da rua aqui, nem carroça, mas eu vou. Amado, eu vim para a igreja. Quando eu cheguei aqui, coração estava apertado. Apertado mesmo, meu Deus, mas o Senhor é comigo. E aí, quando eu voltei para casa, cheguei em casa, as portas trancadas. Aí lá em casa, muita gente ainda conheceu que tinha um pé de árvore e tinha uns banquinhos. Eu cheguei com os meninos, sentei lá. Bati na porta, ele não abriu. Os meninos bateram, eu chamava ele, pai, abre a porta. Ele não abria a porta. Eu digo, não tem nada não, nós vamos dormir aqui. E aí estava dando, já deu 11 horas, já estava próximo de dar meia-noite. Aí os meninos já estavam dormindo, um encostado em mim aqui, o outro deitado no banquinho lá. E aí Deus é com nós aqui. Nós estamos aqui, eu sei o que Deus tem o melhor. E aí, depois estava dando meia-noite já, ele abriu a porta. Eu digo, Deus é maravilhoso. Eu sei que Deus não ia me deixar aqui amanhecer o dia com essas crianças. Amado, então assim, a minha vida, naquele período que eu passei, eu estudando aqui, lendo Neemias e lembrando, a minha vida estava a destruição, a minha casa estava entrando numa destruição totalmente. Até porque eu já estava até pensando de largar o marido. Eu só não vou mais aguentar essa vida. Né? Meu marido, para mim, está desse jeito. Na minha casa, meu pai, já lembrei, né? Meu pai não fazia isso comigo, a minha mãe também não. Não vou aguentar isso. Então, e continuei. Neemias, que era a pessoa lá, não desiste, continua. Não desiste, continua. Amados, e eu continuei buscando ao Senhor, continuei. Estava aqui nas orações, nas quarta-feiras era consagrações, pela manhã eu estava. À noite era culto das senhoras, eu estava. À noite, na sexta-feira, era culto de libertação, né? Eu estava. Culto dos jovens eu estava, domingo eu estava, porque aqui tinha culto, só não tinha culto na segunda e na quinta-feira, mas tinha culto na congregação, segunda e quinta. E esses dias eu não deixava, né? E aí Deus foi trabalhando no coração do meu marido. Foi trabalhando, na época ele trabalhava na escola. Quando eu chegava lá, ia deixar o almoço para ele, eu chegava lá, ele estava com a Bíblia, o Novo Testamento, lendo. Uma coisa que ele não queria nem saber. E aí o Senhor trabalhando na vida dele. Amado, porque eu não desisti. Se eu tivesse desistido, eu estaria fracassada. Deixava de quê? De confiar em Deus. Então eu confiei em Deus. Eu não deixei que o inimigo tirasse a minha fé. Continuei, e Neemias, que estava do meu lado, dizia,
Continua indo para a casa do Senhor. Continua levando teus filhos. Cria teus filhos na casa do Senhor. E foi o que eu fiz. Hoje, a minha família é restaurada. O Senhor restaurou minha família. Todos os meus filhos, meus 4 filhos, servem ao Senhor. Graças a Deus. Eu sou arrependida de não ter vindo há mais tempo para a casa do Senhor. Aceitar o Senhor como meu único Salvador. O Senhor, Ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Assim como Ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje eu estou vivendo uma nova vida. Hoje eu ando de cabeça erguida. Porque na época eu não conseguia andar. Para mim, que eu andava era... Eu andava muito cheio de tristeza. Eu não tinha alegria. Hoje não, hoje eu tenho alegria. Hoje eu sorri, amada, de alegria. Porque eu encontrei Jesus. Jesus mudou a minha vida. Você também nessa noite, se você tiver uma história assim parecida com a minha, não desista não. Não desista. Porque aquilo que Deus tem para ti é bem maior do que isso que tu está passando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Neemias foi homem dedicado, dedicou-se à oração, buscando sabedoria em Deus, para resolver aquela situação, pedindo ao Senhor força e capacidade. E ele permanecia na presença de Deus. E Deus pôde dar para ele força. Vai, Neemias, que eu te dou força. Vai, Neemias, que eu te capacito. Vai, Neemias, restaura aqueles muros que precisam ser restaurados. E ali, Neemias, ele continuou aquela batalha. Deus deu tanta sabedoria a Neemias, que Neemias, a Bíblia relata que Neemias começou a construção daqueles muros. Dentro de 52 dias foram construídos. Olha só, muro de uma cidade. Olha o quanto dia, 52 dias para ser construído. Deus usou muitas pessoas para construir os muros. Usou pessoas para dar madeira, para fazer os portões. Olha o que Deus faz. Às vezes tem pessoas com a vida que está destruída. Às vezes, questão do relacionamento. Às vezes, o casamento mesmo, igual o meu teve. Às vezes, estava num emprego bom, não está mais, está sentindo assim uma vida mesmo destruída, né? Às vezes, está passando por algum motivo com a família, uma coisas, né? Que são coisas difíceis. Às vezes, quando a mãe, o pai passa por uma situação que ele olha para um lado e olha para outro e não pode dar jeito, ele se sente lá embaixo. Às vezes, ele está se sentindo destruído por causa de uma vergonha que ele passou. Porque, às vezes, quando ele vê que um filho
faz alguma coisa que é desagradável a ele, às vezes ele passa a sentir muita vergonha. Aí ele anda o quê? De cabeça baixa. Ele anda o quê? Sente-se destruído. Assim como foi aqueles muros de Jerusalém. Ele sente. Mas eu quero te falar nessa noite que Deus, Ele pode restituir tudo isso. Deus, Ele pode edificar a tua casa. Deus, assim como Ele edificou aqueles muros de Jerusalém, Ele pode fazer a mesma coisa na sua casa. Ele pode fazer a mesma coisa com aquela pessoa que você está orando por ele. Aquela pessoa que você está disponível ser um Neemias para estar ali lutando por ele. Porque é Deus, amado. É Deus que usa as pessoas para nos ajudar. Nos momentos difíceis, Deus manda alguém ir lá para te ajudar. Para te ajudar em situações espirituais. Às vezes a pessoa está sentindo um desânimo tão grande por algo espiritual que passou pela vida dele. Alguém chega, fala para ele: olha, isso que você passou, Deus vai resolver essa situação. Isso que você está passando vai ser passageiro, porque Deus está entrando em providência para resolver a tua situação. Amado, nesta noite, não há situação, não há dificuldade que Deus não resolve em nossas vidas. Ele resolve. Não precisa você ficar desanimado. Não precisa você ficar triste pela situação que você está vivendo, você está passando. A solução de todos esses problemas é fazer igual Neemias, buscar a Deus por tudo, pelo seu lar, pela sua família, pelos seus negócios, pela sua vida espiritual. É o que devemos fazer, é buscar a Deus. A solução para o problema do seu, do meu, é Deus, é Jesus Cristo. Tinha um homem que passava por uma situação bem difícil. Perdeu sua família, vivia numa vida muito de sofrimento, uma vida triste. Coloca aí Marcos capítulo 5, versículo 3. Marcos capítulo 5, versículo 3. Diz assim: esse homem vivia no sepulcro e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. O 4. Pois muitas vezes havia sido acorrentado, pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-la. O 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Esse homem aí, amado, esse homem aí, ele vivia numa vida muito triste. Esse homem aí, ele perdeu a família. Eu acredito que ele tinha uma família, tinha um lar, tinha uma vida edificada. Mas, às vezes, pelas situações, pelos problemas que ele passou, ele chegou a esse ponto de viver fora da sociedade, viver fora das pessoas que amavam. Não sei o motivo dele ter passado por essa situação, mas foi uma situação
muito difícil para a vida dele. Mas no momento certo, Jesus chegou e agiu na vida dele. Jesus chegou e fez um milagre. Jesus chegou, viu o sofrimento daquele homem. Jesus expulsou aqueles demônios que viviam atormentando a vida desse homem. Aqueles demônios, aquela legião de demônios não deixava esse homem sossegado. Era uma vida de tribulação. Esse homem aí, dessa história, eles falam aqui que ele não ficava preso em lugar nenhum. Colocava as correntes, ele se soltava, ele quebrava tudo, prendia ele e ele se soltava. Ninguém conseguia segurar ele. E ele vivia numa vida amarga. Mas quando ele se encontrou com Jesus, Jesus pôde dar a cura para ele, tanto espiritual como física. Aquele homem, ele vivia numa situação difícil. Às vezes você pode dizer, mas por que ela está falando isso? Amados, porque às vezes nós mesmos temos pessoas, parentes, que não é igual a esse homem, mas está vivendo outras situações parecidas. Às vezes nós temos parentes que andam na cachaça, andam nas drogas, e um fala, não tem mais jeito. Outro fala, não, isso aí, mas tem jeito. Assim como Jesus resolveu a situação daquele homem, ele resolve da pessoa também que você está pensando neste momento, aquela pessoa assim. O Senhor resolve, o Senhor, ele age na vida dele. O Senhor, ele tem algo para a vida daquele homem. Aquele homem vai poder contar o testemunho igual esse da Bíblia. Com certeza ele saiu contando o testemunho da vida dele. Isso tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Tem outra história também de uma mulher. Aquela mulher também vivia sofrendo, né? Vivia passando por um fracasso tão grande da sua vida. Aquela mulher, ela estava com a vida tanto espiritual como sentimental. Estava passando por situações muito difíceis. Não era fácil. Coloca aí Lucas capítulo 13, versículo 10. Glória a Deus, Jesus. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. Próximo. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente e havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Essa mulher, ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela. Não era fácil. Ela andava com peso nas costas. Aquele peso impedia dela se colocar de pé, se ficar numa posição boa. Aquilo que ela estava vivendo, ela estava sendo o quê? Presa por Satanás. Satanás prendia ela há 18 anos. E aquela mulher, no dia que ela também se encontrou com Jesus, Jesus fez um grande milagre na vida dela. Ela pôde se endireitar. Porque é isso que Deus quer para nós. Amado Deus quer que nós andamos limpo espiritualmente. Né? Deus, ele quer que nós andamos sem nenhuma dificuldade sobre o nosso corpo físico. Muitas vezes acontece
mas é para a glória de Deus. No momento certo, Jesus chega e coloca o homem de pé. O Senhor, Ele ergue o homem e mostra para todos aqueles que são inimigos de Deus que Ele é poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode erguer a vida da pessoa que está lá no chão. Jesus, Ele se doou para nós hoje estar aqui. Nós estamos aqui porque Ele tem se doado. E Deus, a grande misericórdia de Deus é tão grande, que todos nós vivemos pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Deus quer o melhor para todos nós. O inimigo, ele não quer não, ele quer o pior para nós. Enquanto Deus está te protegendo, me protegendo, o inimigo ele está caçando todas as brechas para se aproximar de nós. Mas nós somos pessoas do coração de Deus. Nós somos pessoas que Deus protege, Deus guarda noite e dia. Nós somos filhos de Deus, protegidos por Deus. Aleluia, Jesus. Neemias, coloca aí. Neemias capítulo 2, versículo 20. Eu lhe respondi, ó Deus dos céus, fará que sejamos bem-sucedidos, nós e o seu servo, começaremos a reconstrução, mas no que lhe de respeito, você não tem porção, nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Misericórdia. Amada, Neemias, ele era o quê? Ele era dependente de Deus. Neemias, para tudo que ele ia fazer, ele orava a Deus. Tudo que ele pensava de fazer, ele já falava para Deus, porque ele sabia que ele era dependente de Deus. Nós também, nós somos dependentes de Deus. Mas tudo que nós formos fazer, nós devemos apresentar a Deus. Neemias era homem de oração, se tornava dependente de Deus. Tudo o que ia fazer, consultava Deus. Tinha confiança no poder de Deus. Neemias, ele tinha, se ele conseguisse um sucesso, ele sabia que era porque ele dependia de Deus. Amado, nós hoje também, aquilo que nós conseguimos é porque depende de Deus. Às vezes nós até quer se achar, né, ou tal, porque conseguimos algo, mas
Nós devemos saber o quê? Que nós temos o que temos, somos o que somos, é porque nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. Aleluia, Jesus. Conclusão. A atitude de Neemias agradou a Deus. Deus acreditava em Neemias. Por isso ele entregou os muros de Jerusalém para que Neemias edificasse. Os muros de Jerusalém foram edificados porque Deus permitiu. Aleluia, Jesus. Está vendo? Aqueles muros foram edificados porque Deus permitiu. Então, tudo aquilo que é edificado em nossa vida é permissão de Deus. A ação e dedicação. Neemias, pela sua sabedoria, foi honrado por Deus, porque mudou a situação daquela gente. Pessoas que passavam por momento difícil, mas Deus o honrou. Aleluia, Jesus. Olha só. Quando o homem faz algo, faz tudo que agrada os olhos do Senhor, ele honra. Deus honra o homem aqui em cima dessa terra. Aleluia, Jesus. A motivação de Neemias para Jerusalém deu uma nova chance de vida para aquelas pessoas que viviam em sofrimento. Olha só. Foi bom a motivação na vida de Neemias, porque ele pôde ajudar aquelas pessoas. Ele pôde tirar o sofrimento da vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas que estavam vivendo naquela cidade, eles voltaram de Judá para Jerusalém. Mas Jerusalém, como nós sabemos, era a cidade e ela era cercada. Então, como os muros foram destruídos, aquela cidade passou a ser uma cidade sem proteção. Assim é a vida do ser humano também. Se ele não tem uma proteção de Deus na vida dele, ele passa por uma vida muito ruim, né? Então, Neemias, ele nos ensina isso, que nós devemos fazer o quê? Ser dependente de Deus, ter confiança em Deus, porque só Ele que pode fazer o impossível para nós. Às vezes pessoas olham, não, isso é impossível. Não, amado, é impossível para você, para mim, mas para Deus é possível. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pés, vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Ei, Deus de poder, Deus de maravilha. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nesta noite venha edificar a tua vida. O Senhor nesta noite venha edificar a tua família. O Senhor nesta noite venha edificar o teu lar. Venha edificar aquela pessoa que você está clamando, está pedindo por ele. Que essa pessoa seja restaurada. Que essa pessoa possa ter uma restauração na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, eu te apresento, Pai amado, aqui, Pai, o teu povo.
as famílias, Senhor, nas tuas mãos. Pai amado, restaura, Senhor Jesus, aquilo, Senhor Jesus, que eles perderam. Meu Deus amado, restaura, meu Deus, aquilo, Senhor Jesus Cristo, que eles acham que é impossível. Meu Deus amado, eu te apresento, Senhor, a cada um dos teus filhos, meu Deus, que está aqui, ouvindo essa mensagem, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que essa mensagem, Senhor, não foi só para mim, mas foi para outras pessoas também, meu Pai. Deus, que a restauração, Pai amado, dos muros de Jerusalém, que ela hoje, Pai, assim como o Senhor restaurou, Pai, aquele lugar, o Senhor restaurou, Pai amado, as vidas espirituais também daqueles lugares. Meu Deus amado, restaura nessa noite as vidas espirituais. Pai amado, eu te entrego, Pai, nas tuas mãos a cada um. Deus, nós somos dependentes do Senhor. Pai, nós confiamos no Senhor. Assim como Neemias confiou no Senhor, Deus, nós também temos essa confiança, Senhor. E aqui, meu Pai, Pai amado, eu te apresento a cada um. Eu acredito, Pai amado, que cada um dessas pessoas, Pai, neste momento, nesta noite, eles pedem algo para o Senhor. Eu não sei o que estão passando, mas o Senhor sabe. O Senhor pode edificar suas vidas.